Aqui estamos mais uma vez, nos encontrando com o povo de Santo Amaro da Imperatriz para conversarmos, para ouvirmos o teu Evangelho. Esse Evangelho bendito que trouxestes até nós quando aqui estivestes. Que nessa manhã, Senhor, possamos ouvi-lo, não apenas com a nossa mente, mas também com o nosso coração. Que possamos sentir, Senhor, o Evangelho. Que essas palavras possam entrar no nosso mais íntimo do ser. Que ali fique. E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, possamos lembrar dessas palavras, possamos trazê-la para a nossa vida e praticarmos o Evangelho. Te agradecemos por essa oportunidade e pedimos a tua proteção, o teu amor, a tua intuição para esse momento tão especial que é falar do teu amor e dessa paz que o nosso Pai nos traz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Bom dia, queridos irmãos da Rádio Termal, nossos ouvintes. Eu estou aqui a convite para participar do Momento Espírita. Estou representando a Casa Francisco de Assis, de Santo Amaro da Imperatriz Santa Catarina. Então, nós estamos aqui com um tema do livro Olho Mágico de José Carlos de Luca. E a gente inicia com algumas historinhas e o tema é: comece de onde você está. Então ele nos fala o seguinte: se sente muito distante dos objetivos propostos, do que você sonha, do que você quer? Sente que há uma ponte infinita entre onde se encontra agora e onde gostaria de chegar? Pior do que isso é sentir que não tem meios de realizar suas mais caras aspirações. Afinal de contas, poderá estar pensando que não tem um bom emprego, não tem cultura suficiente, não tem um padrinho que lhe garanta um cargo público, não tem apoio familiar, não tem sorte, não tem boa saúde, não tem uma boa equipe de vendas, não tem bons funcionários e assim dificilmente será feliz. Esse tipo de atitude representa um dos maiores entraves à nossa realização, porquanto nos propõe a esperar por uma situação ideal para atingirmos o progresso, onde passo que a melhor situação de progresso é aquela na qual nos encontramos neste exato momento. Veja o que aconteceu na história narrada por André Matheus. O empresário John McCormack conta como seu amigo Nick arranjou o primeiro emprego nos Estados Unidos. Ele era imigrante, sem dinheiro e sem falar inglês. Candidatou-se a uma vaga de lavador de pratos num restaurante italiano.
Antes da entrevista com o patrão, foi ao toalete do estabelecimento e fez a faxina, limpou o rejuntamento de cada azulejo com uma escova de dente até que o banheiro ficasse absolutamente impecável. Na hora da entrevista, o patrão estava tentando descobrir o que aconteceu com a toalete. Era a maneira de Nick dizer: eu levo a sério o serviço de lavar pratos. Ele ficou com o emprego. Uma semana depois, o ajudante de cozinha encarregado das saladas pediu demissão e Nick começou a trilhar o caminho que o levaria a ser chefe. Eu penso nele e em sua escova de dente toda vez que me dizem: não há emprego em lugar nenhum. Como Andrei Mateus, eu também me pergunto se alguém, sendo experiente cozinheiro, estaria disposto a aceitar um emprego como lavador de pratos. Será que aceitaríamos esse trabalho? É difícil, né? Penso que seriam poucos os candidatos. As pessoas querem começar como cozinheiros, como gerentes, como diretoras e supervisoras. Quase ninguém deseja iniciar dos primeiros passos. E um amigo tem um restaurante e me disse que, ao selecionar candidatos, a vaga de chefe de cozinha, grande parte deles se recusa à tarefa de retirar a pele de tomates. Dizem que esse é serviço para ajudantes. Eles ignoram que uma boa macarronada começa no preparo dos tomates e que um bom cozinheiro domina toda a arte de preparação dos alimentos que serão postos à mesa. Chico Xavier pensava assim ao iniciar o desenvolvimento dos candidatos ao exercício mediúnico. Pedia aos futuros médiuns que cooperassem na preparação de sopa aos pobres. Descascar batatas, cenoura, picar legumes e servir a refeição quentinha eram exercícios de refinamento espiritual. E explicava: a sintonia com os espíritos superiores se estabelece mais facilmente quando socorremos os espíritos em sofrimento. Ninguém sobe sem uma plataforma que lhe sirva de alicerce. Ninguém será um bom empresário se estiver disposto e não estiver disposto a lavar os banheiros de sua empresa. Então, que coisa mais profunda e mais verdadeira, né? O que Chico nos ensina, nos mostra, na sua simplicidade, na sua humildade. Então, a pergunta que devemos fazer será como começar o nosso desenvolvimento a partir do ponto onde estamos e não de onde gostaríamos de estar. Então, vamos refletir, meus irmãos. A gente fica muito negativa quando está em situação difícil. Sempre não vê uma luz no final do túnel. Mas aqui nessas liçõezinhas pequenas, nós temos direcionamentos, dicas de como reverter essa situação. E eu vou contar outra historinha. Patrícia alimentava o sonho de ser médica. Narrou-me que sentia sua aspiração muito distante, pois, embora já estivesse com 40 anos de idade, ainda nem havia iniciado os estudos do ensino médio. Fiz ver a ela que a concretização de seu projeto inicia exatamente naquele momento. Isso é, o diploma de medicina começaria a ser obtido no instante em que ela retomasse os estudos no ponto onde havia parado. Quando vemos um médico realizando verdadeiros prodígios na mesa de cirurgia, costumamos esquecer que seus conhecimentos foram construídos ao longo de muitos anos de estudo. Desde o primeiro dia em que entrou na escola, quando ainda criança, até a conclusão da residência em cirurgia. Tudo isso levou mais de 20 anos de estudo diário. Não nos damos conta de que a vida é acumulativa. Vale dizer um fato de soma a outro e outro. Pouco a pouco, nosso destino é traçado pelo somatório do que fazemos no dia a dia. Por exemplo, ninguém ficou obeso do dia para a noite. No entanto, se engordarmos meio quilo por mês, e olha que isso não é lá muito difícil, em um ano nós estaremos com 6 quilos mais gordos. Então, uma depressão é fruto de uma série de atitudes equivocadas que nos permitimos ao longo do tempo. Ninguém dorme feliz e acorda depressivo. Veja o que afirma Anthony Robbins. É importante lembrar que emoções como a depressão não acometem você, não se pega a depressão. Você a cria
como qualquer outro resultado em sua vida, por meio de ações específicas, mentais e físicas. Para ficar deprimido, tem de olhar sua vida de maneira específica. Tem de dizer certas coisas para si mesmo, nos tons exatos de voz. Tem de adotar uma postura específica e um modo de respirar. Por exemplo, se você quiser ficar deprimido, ajudará muito deixar cair os ombros, olhar muito para baixo. Atitudes como falar em um tom de voz triste e pensar nos piores momentos da sua vida também ajudarão. Se você provocar distúrbios em sua bioquímica como consequência de uma dieta pobre, excesso de álcool ou uso de drogas, ajudará seu corpo a ficar com baixo teor de açúcar no sangue e assim garantirá uma depressão. O que quero mostrar aqui é que é preciso esforço para criar depressão. É trabalho pesado e são precisos tipos específicos de ações. Se o esforço diário é capaz de criar a depressão, é também capaz de criar saúde. Pequenas atitudes saudáveis tomadas todos os dias nos levarão a uma vida saudável. O problema é que o regime dura apenas uma semana. A vontade de fazer exercícios passa depois do entusiasmo inicial. Hoje, a esteira é um estorvo em nossa casa. A prática da oração não vai além dos primeiros dias. A leitura de um livro não passa das primeiras páginas. E assim voltamos aos velhos hábitos nocivos que tantos estragos fazem em nossa vida. É preciso olhar a questão de forma diversa. Ajuda muito se analisarmos tudo sob a ótica da relação custo-benefício. Todo benefício tem um custo. Não há milagre, ou seja, os benefícios que almejamos, saúde, crescimento profissional, harmonia pessoal e familiar, têm um preço. E um preço geralmente pequeno diante de um grande benefício. Meia hora de caminhada 3 vezes por semana é capaz de produzir muitos benefícios para a nossa saúde. Uma semana tem 168 horas, por isso não será nenhum sacrifício utilizar 1h30 para atividades físicas, sobretudo quando verificamos as vantagens inegáveis que ela trará para a saúde física e mental. Especialistas afirmam que vivemos a era da informação. O conhecimento se multiplica de forma assustadora. A toda hora precisamos reciclar conhecimentos, adquirir novas habilidades intelectuais e emocionais. Quem perde conhecimento perde oportunidade. Muitos pretendem progresso profissional, almejam uma boa colocação no mercado de trabalho, mas não estão dispostos a reciclarem seus conhecimentos e habilidades. São os mesmos empregados e empresários de há 5 anos atrás. Estão fadados ao fracasso. Aqui eu observo o grande desinteresse que as pessoas têm por leitura. Muitos falam que não têm tempo, mas são capazes de ficar horas e horas diante da televisão em programas nada instrutivos. E isso é uma coisa que a gente tem que olhar muito com nossos jovens, nossas crianças, porque é o futuro deles. E aí, como nós queremos sempre o melhor, vamos ficar atentos, né? Fiz um teste, ele nos diz. O dia tem 1.440 minutos. Tomei o excelente livro Fonte Viva de Emmanuel, que contém 180 capítulos e cronometrei o tempo médio de leitura de cada capítulo. Surpreendi-me com o resultado. 2 minutos aproximadamente em 6 meses. E com apenas 2 minutos ao dia, esse livro de 402 páginas estará lido. Será que não dispomos de ao menos 2 minutos? 2 minutos para a leitura de um bom livro? Um custo muito pequeno para um benefício incomparável. Enfim, caro leitor, com estas linhas finais, entrego a você um pouco das minhas reflexões. Isso quem nos diz é o nosso querido irmão, José Carlos de Luca, né? E aí ele nos diz que
escrevendo esse livro, para ele foi uma terapia. Então, muitas vezes na vida nós encontramos coisas que nos trazem benefícios, atitudes que a gente toma, leitura de livros, trabalhos voluntários ou trabalhos dentro de casa. Às vezes a gente se preocupa tanto em fazer trabalhos fora de casa e dentro do nosso lar existe uma carência muito grande da nossa orientação, da nossa compreensão. Eu falo dos jovens novamente, a atenção com seus deveres da escola, atenção com o que ele fez durante o dia, como foi o dia, como foi sua noite, foi tranquila. Então, tudo isso é uma somatória. E ele nos diz aqui: organizei o meu pensamento, olhei no fundo do meu espírito e reconheci minhas próprias necessidades. Então, é olhar para dentro de nós, né? Então, ele nos diz também: aprendi a dividir tudo isso com vocês. Verifiquei que a vida nada mais é do que um simples olhar, que tudo depende de como se olha, de como se quer ver. Se estiver inclinado a ver o mundo azul, esse será como um desejo o ver. Se quiser vê-lo como um lugar sombrio, assim o será. Um dos olhares mais fantásticos que descobri é ver que nada chegou ao fim, que tudo está sempre recomeçando. Para o Espírito Eterno, não existem palavras como fim, morte, ponto final, impossível, nunca mais. Tudo precisa ser visto com outros olhos, olhos espirituais, olhos de quem sabe que tudo na vida é apenas experiência, lição e aprendizado, nada mais. Acabamos com os olhares de tragédia, fracasso, culpa, medo, pois o espírito está sempre pronto para aprender com os próprios erros e recomeçar sempre. Eu vejo nessa parte do texto coisas que acontecem com todos nós e nós precisamos buscar ajuda quando nós nos vemos em dificuldade. Carregamos muitas vezes culpas, dores, machucados, mágoas. Isso tem que sair de dentro do nosso coração para nós nos libertarmos e tomarmos novas direções para a nossa vida. Nada chegou ao fim, porque o fim não existe. Por pior que lhe pareça a situação, tudo pode ser visto com outros olhos, desde que queira inventar uma nova vida para você. Tiremos a venda materialista que encobre os nossos olhos e passemos a enxergar a vida como espíritos imortais, espíritos que fazem de cada dia um novo caminho, uma nova experiência, uma nova oportunidade de crescimento. Vamos viver para sempre. Nada nos destruirá, nem a doença, nem mesmo a morte. Temos o direito espiritual de recomeçar sempre, pois Jesus afirmou que nenhuma das ovelhas do Pai se perderá. E aqui onde ele fala que nem a morte, né? A gente sempre sofre muito quando se separa de um ente querido, mas nós temos que lembrar que quanta coisa talvez tenha sido evitado no futuro desse irmão e que esse irmão veio com tempo, assim como nós, para vivenciar aqui na Terra. E ele está retornando para a casa do Pai. Ele tem que seguir sua caminhada porque a vida continua. Então, nós temos o direito espiritual de recomeçar sempre, pois Jesus afirmou que nenhuma das ovelhas do Pai se perderá. Encontraremos o caminho que nos conduzirá a uma vida de riqueza espiritual e plenitude interior, pois é assim que Deus deseja para cada um de nós. Não desista de você, não desista da vida, invista em um novo olhar sobre si mesmo. Talvez devêssemos nos olhar como Deus nos olha, um olhar carinhoso de um pai sobre o filho amado, um olhar de bondade, de estímulo positivo e de profundo amor. Quando assim nos virmos, quando assim olharmos a vida e as pessoas à nossa volta, não haverá dor que não cesse, não haverá sofrimento que perdure, não haverá angústia que não passe, não haverá caminhos que não possam ser abertos. Eis aí a magia do olhar que tentei passar a você nas singelas linhas deste livro. Agora, quero lhe dizer que foi uma alegria imensa ter dividido essa experiência com você, despedindo-me com as palavras doces da monja budista Pema Chodron. Então, meus irmãos, aqui tem um texto
dessa budista, né? Então, que nos mostra e nos direciona, nos incentiva. Você pode ser a pessoa mais violenta do mundo. Esse é um bom ponto para começar. Esse é um ponto de partida muito rico, cheio de sabores e cheiros. Você pode ser a pessoa mais deprimida, a mais viciada, a mais invejosa. Pode achar que ninguém no planeta se odeia tanto. Todos esses são bons pontos de partida. Exatamente onde você está. É daí que deve começar. Então, meus irmãos, eu espero que esse texto aqui, para mim, fez muito bem. Clareou muita coisa para a minha mente, me deu muita esperança, certeza de que a vida continua, nossos problemas são passageiros, nossas dores são passageiras. Então, não tenhamos pena nem dó de nós, porque todos nós vamos passar por momentos difíceis, momentos de dores, momentos de alegria, de felicidade, mas sempre lembrando que amanhã é um novo dia, podemos recomeçar da onde nós estamos. Somos filhos de Deus, temos uma centelha divina em nossos corações e é aí que vamos nos fortalecer para continuar a nossa vida, tomando atitudes que vão nos trazer muita alegria. Gratidão imensa a vocês, meus irmãos, que esse tema possa ter ajudado a todos e que nós possamos, muito em breve, nos encontrarmos novamente. Agradeço ao Centro Espírita Francisco de Assis pelas oportunidades que nos dão de estar com todos vocês. Que Deus abençoe cada um. E muita fé, meus irmãos, muita fé. E a certeza de que o amor do nosso Pai é por todos seus filhos, indistintamente. Até mais. Bom dia. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Jesus, quanto agradecimento devemos a Ti. Neste momento, nós estamos aqui abraçados por esses mensageiros em estímulos de comunicação, em estímulos do Teu amor. Emoção nos toca a alma. Possam, Mestre, esses ouvintes sentirem esse amor, transmitindo as energias curativas em que todos nós necessitamos, Mestre. Eles sintam o revitalizar da saúde física, da saúde espiritual, para que as emoções possam florescer, Jesus. Otimismos em esperanças, otimismos na alegria e gratidão pela vida. E nesse Teu consolo, que faz enxugar essas lágrimas, esse Teu consolo que faz a fé mais viva. Possam, Mestre amado, todos eles continuarem o caminho perseverantes, continuarem o caminho com mais sabedoria e o Teu Evangelho como bússola, compreendendo, Mestre, sempre o sentido dessa palavra que nos ensinastes a buscar diariamente o amor. Ampara também a tantos que estão nesses hospitais aqui da Terra, como nos hospitais do plano espiritual, para que, Mestre, nessa dor que leva Jesus à transformação do espírito, possa ser sentida com sabedoria. Possa, Jesus, ser sentida no intuito do progresso, no intuito, Jesus, das curas que levam mais próximos a Ti e a esse Pai. Com gratidão,
Vamos agradecer a esse Pai, agradecer a Ti, para que esse final de semana, os dias vindouros da próxima semana, prossigam com as mesmas bênçãos que estamos recebendo neste momento. E a Tua luz continue a clarear, não só os olhos físicos, que vão somente até a retina, essa luz, mas os olhos espirituais, Jesus, que levam as visões ao infinito, quando encontram a Tua verdade e o Teu amor. Pai nosso, que estás nos céus, Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão que fortalece o corpo e ao espírito dá hoje e sempre. Perdoa, Pai, os nossos erros, como devemos nós de perdoar a todos que caminham conosco. E não deixa nenhum entregue às vibrações contrárias. Livra dos males, livra, Jesus, dos perigos, para que a Tua luz conduza a cada passo ao caminho que leva.